FM, a rádio que você adora. 11 da manhã, 5 minutos, chegou a hora de entrar em campo. Confirmando 11 da manhã, 5 minutos, um grande abraço a você que nos acompanha no ar, mais uma edição do Esporte em Destaque, nesta quarta-feira, 28 de agosto de 2019, vamos juntos até meio-dia com os trabalhos técnicos da Kelly Ribeiro, você nos ouve em 87,9 pelo dial, de São Vicente para toda a Baixada Santista e pelos 4 cantos do planeta via internet no 9fmsv.com.br, também através do nosso aplicativo disponível na Apple Store e na Google Play Store. E você nos assiste também na live, mas você que nos acompanha na live vai nos acompanhar em modo thumbnail, tá certo? Graças à possante tecnologia disponível neste país, né? Em que você paga por serviços e a contrapartida é sempre tenebrosa, nós estamos aqui sem imagem, né? Quer dizer, com imagem, mas sem imagem, né? Temos a imagem travada, então, repito, vamos no modo thumbnail, né? Você ouve pelo Facebook o programa também, facebook.com/NovaFMSV, mas não vai poder ver o balançando a cabeça, balançando o cabelo, aquela coisa toda, né, que acontece quando a gente tem a câmera no estúdio aqui, né, ver os bastidores. Às vezes por um lado é bom, por outro mais ou menos, né. Então, repito, vamos no modo thumbnail, tá certo? No programa desta quarta-feira, que recebe o jornalista Cássio Lira. Cássio, tudo bem? Bom dia, Cássio. Um abraço, hein? Tudo bem, Alex. Bom dia para você, bom dia a todos os ouvintes da Nova FM, os nossos amigos do Esporte em Destaque. Vamos aí para mais uma semana. Torcedor do Santos tentando esquecer um pouco o que foi o jogo contra o Fortaleza no domingo, já pensando para o duelo de sábado contra a Chapecoense. Mais um adversário que está lá na parte de baixo da tabela, com a única diferença que é um jogo fora de casa, né? E é sempre muito complicado jogar lá na Arena Condá. Muito bem, daqui a pouco a gente vai inclusive ouvir a coletiva do Marinho, né? Que foi hoje de manhã no CT Repelé. O Silas Andrade aqui, ó. Bom dia, bom programa, tudo parado aí, mas tudo bem. Vamos lá então, Silas. É modo thumbnail hoje, tá certo? Thumbnail é quando a gente faz um vídeo e coloca uma fotinho assim para ilustrar, né? No canal eu faço muito isso, uma foto e uma imagem inicial. Aliás, faz aqui um print, né? Isso. Você viu a que eu coloquei ontem, Cássio Lira? Eu vi. Aquela bolada na cabeça do Sim, Bruno Henrique, do o cabelo Bruno Henrique dele ficou engraçado, né? Eu ri, como diria o outro. Até procurei outras, mas achei que aquela ficou interessante. Então, nós estamos aqui, o Cássio está lendo, está aqui o cabelo da Kelly todo alisadinho na nossa thumbnail, eu de braço cruzado e fazendo cara de pensador contemporâneo aqui na nossa thumbnail, né? Na live da Nova FM do Esporte em Destaque. Mas, enfim, como a gente diz, né? Hoje somos reféns da tecnologia. Quando ela funciona, muito que bem. Quando ela não funciona, a gente dá um jeito de fazer acontecer, né? Repito, paga-se tão caro por serviços de prestação de serviço, né? Com perdão da redundância, né? Internet, telefonia, TV a cabo. E o que é entregue normalmente é uma porcaria, né? Salvo raríssimas exceções. Muito bem, a gente vai falar bastante do Santos, mas hoje não tem como começar de outra forma sem comentar o que aconteceu no Pacaembu ontem. Eu confesso que não imaginava que o Palmeiras conseguiria perder a classificação da Libertadores, porque fez o mais difícil, que era vencer o Grêmio em Porto Alegre, ainda fez 1-0, ou seja, o Grêmio precisava virar o jogo para classificar, porque aí teria a questão do gol fora de casa, e não é que o Grêmio foi lá e conseguiu. E aí eu ouço uma chuva de críticas ao Felipão depois da partida, e o nosso carro-chefe aqui é o Santos, mas acho que dá para fazer um termo de comparação. Palmeirenses dizendo assim, o Palmeiras tem padrão, tem algumas formas de jogar, mas elas não mudam nunca, né? São sempre da mesma maneira. E aí, senhores, quando eu falo aqui e parece que eu estou defendendo o Sampaoli no Santos, é porque se a gente não começar a discutir seriamente o trabalho que é feito tático nos times brasileiros, a gente vai continuar vendo um time que, em tese, com todo respeito ao Grêmio, com todo respeito ao trabalho do Renato Gaúcho, um time que tem o investimento que o Palmeiras tem, a obrigação desse time era chegar pelo menos na semifinal, porque tem 2 times hoje que têm obrigação de ganhar no futebol brasileiro. Os demais têm pela história e pelas torcidas, mas em termos de grana,
Flamengo e Palmeiras. O Cássio está até me dizendo aqui que o Flamengo provavelmente compre o Gabriel da Inter de Milão no final do ano. Então são times que eles têm obrigação, por exemplo, de ganhar o estadual todo ano, né? E nas Copas tem que beliscar alguma, ou a Copa do Brasil, ou a Copa Libertadores, e tem que brigar lá na frente no Campeonato Brasileiro. Palmeiras e Flamengo estão brigando. O Santos é que é um intruso na história, porque o Santos não tem o dinheiro que o Palmeiras e o Flamengo têm. Aliás, o dinheiro do Rodrigo, pelo jeito, já foi todo, né, comprometido em razão dos problemas financeiros que o Santos tem. Então, quando se fala, por exemplo, que o São Paulo tenta no Santos alguma coisa diferente e que vai dar errado eventualmente, é porque a gente está cansado de ver os nossos técnicos, alguns super conhecidos e decantados, como é o Felipão, que é um campeão do mundo, morrer na Libertadores com um time que tem, às vezes, 3 opções para cada posição. E o time não tem um jeito diferente de jogar, uma variação de possibilidades, né? Um negócio muito pobre, muito parco, né? E até todo mundo tirando o sarro do Felipe Melo, que até conseguiram um efeito suspensivo para ele, vai poder jogar aí no Campeonato Brasileiro. Com o Flamengo, que tirou ainda sarro do Santos, né? Falou, o Santos joga bonito, mas está eliminado de 3. Pois é, o Palmeiras não joga bonito, está eliminado de 3. E no final do ano, se não ganhar o Campeonato Brasileiro, a cobrança no Palmeiras é muito maior do que no Santos, porque lá a grana corre frouxa, corre solta, né? Então, é por isso que a gente precisa discutir, né? Precisamos debater, porque não dá para a gente aceitar o futebol brasileiro desta maneira. E tem torcedor ainda que vive atrelado ao passado, né? Ao que é antigo. Tem torcedor do Santos, por exemplo, que acha que o Mano Menezes seria uma boa opção. Meu Deus do céu, o Mano Menezes estava com um time como o do Cruzeiro, que é um bom time, que tem ótimas opções, tem um elenco excelente. O cara estava na zona de rebaixamento, virtualmente eliminado da Copa do Brasil. Se não me engano, teve uma sequência de 9 partidas sem vitória, juntando todas as competições. O Santos é que reabilitou o Cruzeiro. E os caras querem pôr o Mano Menezes no Santos. Jesus amado, desculpa, é muita falta de entendimento do futebol. Mas enfim, Cássio Lira, faça aí também a sua explanação a respeito destas comparações Santos e Palmeiras e essa eliminação que eu soube que o senhor previu, é isso? Eu antes do primeiro jogo lá da Arena do Grêmio na terça-feira passada, aquelas famosas assunções, né, de você tentar fazer um palpite na brincadeira com os amigos, com os colegas, eu apostei que o Grêmio passaria do Palmeiras. Teve o jogo da ida, que o Palmeiras acho que ligou com o Gustavo Scarpa, e o Felipão, praticamente a palavra certa a usar naquele primeiro jogo, abdica de jogar futebol, fecha o time para tentar segurar o resultado para a partida de volta. Ontem, na segunda-feira, na verdade, eu estava comentando com alguns colegas de que eu olhando a tabela da Libertadores, né, porque acho que, se eu não me engano, naquela ocasião os horários e datas das semifinais já estavam sendo definidas pela Conmebol. Aí eu me lembrei que o jogo do Palmeiras seria no Pacaembu, né, não no seu estádio. Aliás, haja meme de Sandy Júnior. Pois né? Por conta do show da dupla Sandy Júnior, que aconteceu no sábado e no domingo. Se não tivesse o show de domingo, provavelmente o estádio teria condições de receber a partida de terça-feira, mas isso não aconteceu, por isso o mando foi para o Pacaembu, que estava completamente lotado de todos os setores, né, tanto da torcida do Palmeiras como propriamente da torcida do Grêmio no setor de visitantes. E aí eu tava brincando, né, se o jogo tivesse sido na Arena, claro, isso eu estou fazendo apenas uma suposição, imaginando que poderia ter acontecido do que de fato realmente aconteceu. Eu imaginei que o Palmeiras jogando na Arena, a classificação seria mais do que assegurada. Com o jogo no Pacaembu eu fiquei ainda um pouco mais em cima do muro, até pela a característica que o time do Grêmio possui, pelos jogadores que tem, né? Você vê que o time do Grêmio tem um bom elenco, mas ele não tem um elenco como foi tempos atrás de grandes nomes, né? Você ainda tem o Everton, Cebolinha, mas você tem alguns caras que já são mais veteranos, mais rodados, Tardelli, esse Alisson que é o novo garoto, o Tassiano, Jean-Pierre... Tassiano que foi dispensado do Santos, do Santos, que está jogando uma bola redondíssima com o Renato Gaúcho. E o jogo, Alex, o Palmeiras até começou melhor, saiu o gol numa falha, não vou dizer que foi uma falha, mas foi um erro do Paulo Vitor, né? Até reclamou de falta do Thiago Santos, que não aconteceu absolutamente nada. E aí o Luiz Adriano, que eu considero de todos os atacantes, os centroavantes que o Palmeiras tem no elenco, o Luiz Adriano, que chegou há pouco tempo, é a melhor opção.
ele é o cara que de fato tem que jogar como referência, seja jogando pelos lados ou seja jogando como centroavante. É muito bom jogador, gosto muito do Luiz Adriano, apesar dele ter já nos últimos aí pelo menos 3 anos na Europa, juntando o Besiktas e o Milan. Ele não foi tão bem quanto o seu período no Shakhtar Donetsk da Ucrânia. Fez o seu primeiro gol com a camisa do Palmeiras. E aí logo de cara o Grêmio consegue 2 gols, um gol de bola parada, uma falha grotesca até da defesa do Palmeiras, que o Everton sai no segundo pau sozinho e consegue desviar pro gol até meio que sem ângulo, né? Um lance difícil do Cebolinha, mas ele conseguiu fazer o gol. E depois uma falha de comunicação tremenda da defesa do Palmeiras, do sistema defensivo, que permite que 2 jogadores cheguem na área em posição de finalizar. O Everton Cebolinha é parado pelo Everton, o goleiro do Palmeiras, e o Alisson consegue marcar o segundo gol. A partir daí, Alex, o primeiro tempo do Palmeiras, depois do segundo gol do Grêmio, foi melhor que o segundo tempo inteiro. E o Felipão teve o tempo de vestiário para fazer ajustes. Ele ainda fez a substituição de colocar o Davidson no lugar do William, que piorou o time. E o Palmeiras, e aí a gente olha assim, eu sou muito categórico na questão de estatísticas, né, que eu não levo totalmente a sério, mas eu também não descarto completamente quando a gente fala de números, de posse de bola, tempo com a bola no pé, finalizações, produtividade ofensiva. O Palmeiras deu 2 chutes no gol o jogo inteiro. Um foi o gol e o outro foi uma defesa do Paulo Vitor, ainda no primeiro tempo. Então isso diz muito o que foi o futebol do Palmeiras. Inclusive até acompanhei, não sei se você teve a oportunidade, os ouvintes também, de ouvir, eu estava ouvindo pelo rádio a coletiva inteira do Felipão. Não ouvi não. Eu vou dizer que foi uma das melhores coletivas que ele deu nos últimos tempos. Foi sincero o Felipão? Ele foi sincero, ele perguntaram pra ele, ele não respondeu, ele não foi irônico, não foi com críticas, mesmo quando alguns repórteres faziam algumas perguntas pra ele. Meio aquela pergunta que você sabe meio, Alex, pessoal. Jogar casca de banana, né? Não, que o cara faz uma pergunta já com uma opinião dele formada baseada no jogo. O Felipão falou, deu a sua opinião dele, discordou respeitosamente de alguns colegas da imprensa que fizeram algumas perguntas para ele e respondeu. Teve pergunta para ele se por conta da eliminação de novo de Libertadores, que quer queira, quer não, é meio que uma obsessão do Palmeiras, imaginando aí que nos últimos 5 anos o time já tem títulos brasileiros e também já da Copa do Brasil contra o Santos, ironicamente. Se tem pressão da diretoria, tem pressão que pode ser de cima, né, como a pergunta até foi colocada pro Luiz Felipe, e sobre futebol bonito, sobre futebol de resultado, perguntaram para ele, que o Felipão de fato já admitiu que o Palmeiras ele joga pelo resultado, ele quer ter os resultados, e agora o Palmeiras está vivendo numa maré que resultados não estão acontecendo. Se eu não me engano, o Palmeiras ganhou um jogo depois da Copa América? Do Campeonato Brasileiro? Tô tentando lembrar aqui. Se foi... Acho que deve ter sido um jogo, não ganhou. Né? É verdade. Não, foi 1-1, foi 1-1, o gol do braço. Não, ganhou do Grêmio na Libertadores. Não, eu digo no Brasileirão. No Brasileiro uma sequência de empates aí. Então, acho que o Palmeiras ainda não ganhou no Brasileirão depois da Copa América. E aí tem já... E por luxo vai pegar o Flamengo domingo no Maracanã. Pois é. E o Flamengo eu sei que vai jogar hoje com o Internacional. Então, e aí tem esses dois... Aí depois eles vão parar, né? Porque a outra fase da Libertadores... Não, o Palmeiras agora só no Brasileiro. Palmeiras só no Brasileirão. O Flamengo vai parar. O Flamengo vai para esse jogo como uma final de campeonato. Ele tem, independentemente do resultado de hoje. 3 rodadas o Flamengo tem em casa o Palmeiras e o Santos. É isso. Pro Flamengo E você pensando no segundo turno, a mesma coisa. É a chance de encaminhar o título. Imagino que a comissão técnica do Flamengo pense dessa forma. E pensando na questão do segundo turno, no segundo turno o Palmeiras o Flamengo vai ter Palmeiras e Santos fora. Então a oportunidade de você já criar uma boa construção ali, uma gordura na frente, exatamente. É o que o Santos teve antes dessa sequência ruim aí de 3 jogos. Muito bem, olha, o pessoal está assistindo a nossa live / thumbnail aqui no... Até que eu fiquei bonitinho no thumbnail aqui, né? Dá pro gasto. Assistindo aqui a nossa live, deixa eu registrar aqui o pessoal. Eles estão sempre fiéis aqui com a gente, sempre acompanhando, né? O Silas Andrade está aqui acompanhando. O Adilson Batista de Oliveira, bom dia. Felipe Melo, parece que estamos quites. O todo-poderoso Palmeiras foi eliminado pela 3ª vez esse ano. A diferença é que o Santos joga bonito e todos gostam de assistir já o Palmeiras
com o super elenco é ruim de se ver. Nosso companheiro Anderson Firmino também está na live. Anderson vai estar com a gente na sexta-feira aqui. O Felipe Castro dos Santos. O São Paulo não utiliza a base. Olha o modelo que o Santos deveria se espelhar no Grêmio. Vários jogadores jovens e o Grêmio tem uma folha salarial menor que a do Santos. Felipe, desculpa, mas não existe fórmula pronta, né? Se você tivesse um Diego e um Robinho, um Neymar e um Ganso na base, os caras iam estar jogando. Sem dúvida. Eu acho que tem um motivo que não estão jogando. Eu penso da seguinte forma: você está comparando com o Renato Gaúcho. Quanto tempo o Renato Gaúcho tem de clube? É o time que é o treinador que está mais tempo depois da saída do Mano Paulo Menezes do Cruzeiro. Tem 8 meses no Santos. Então você imagina, o cara está 8 meses no Santos, ele põe para jogar. Isso já foi explicado. Fica até cansativo falar toda hora a mesma coisa. Os nossos jogadores têm problemas de entendimento tático, porque eles nunca foram bem treinados por treinadores do principal, que dirá na base. Por isso até que o Paulo Autuori está tentando fazer um trabalho de integração da filosofia do São Paulo com a filosofia da base. Então você imagina pegar um moleque, e o Santos trocou de técnico do 15, do 17, do 18, quantas vezes nos últimos anos. Aí você pega os moleques da base, vai lá, vamos lá, vocês vão jogar. Vou tirar o Carlos Sanches, vou botar o Ivonei, por exemplo. O moleque, se nem o Jobson tá jogando, porque ele não sacou ainda, porque ele não comprou taticamente a ideia do São Paulo, como é que você vai botar um moleque para jogar? Você só põe um moleque para jogar se o moleque for um absurdo técnico. Se ele entrar em campo para resolver. O Rodrigo, que é o Rodrigo, muitas vezes não resolvia na base da individualidade. Então como é que você vai colocar? O Lucas Lourenço, por exemplo, que jogo que ele está resolvendo no Sub-20? É bom jogador, tem potencial. Mas a gente ficar com essa ladainha, com essa... o São Paulo não usa a base. O São Paulo não usa a base. Gente, vamos virar o disco, né? Se tivesse algum jogador excelente no Sub-20, sem dúvida ele estaria jogando. Excelente no aspecto técnico e no aspecto de entendimento tático. Então, assim, não dá para comparar com um trabalho que é feito, um trabalho do Renato Gaúcho que é feito há mais tempo, né? E com o São Paulo que está há 9 meses tentando mudar essa mentalidade, né, do nosso futebol. É bem complicado isso, essas comparações, porque assim, uma hora se compara com o Grêmio, outra hora se compara com o Palmeiras, outra hora se compara com o Flamengo. Eu vou fazer um pequeno de advogado do diabo de um assunto que também intermédia a base, e que o São Paulo já comentou muitas vezes durante as entrevistas coletivas dele, quando perguntam de alguns garotos. Olha quantos problemas que o Santos teve de contrato, para renovação de contrato com os jogadores. Imagina se põe para jogar agora, dificuldade que você ia ter, né? Valoriza antes, né? Quantos jogadores que estavam treinando já com o time principal e que aí, por intermédio da diretoria, quando jogaram na base, teve vários exemplos aí. Teve vários exemplos de jogadores que eram da base, estavam com renovação de contrato emperrada, o clube mandava não jogar. Esse ano, teve exemplos disso. É claro que assim, a gente olha no papel, o torcedor do Santos pensa assim, olha, tô olhando o elenco do Santos aqui, não é possível que a gente tenha um lateral direito para ser reserva do Ferraz melhor que o Pará. Aí, na avaliação do técnico, talvez não tenha mesmo. E agora? Talvez se tivesse, já teria jogando já. Não seria de uma hora para outra. O Edson Luiz Antônio está na live, o Arnaldo Ribeiro também. Bom dia, amigos. Isso é para o Felipe Melo não ficar ironizando o Santos. O Aristides Macrax também. Bom dia, Alex e equipe. O Giovanni Mota está com a gente também aqui. Está falando do jogo da Chapecoense. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas eu vou aproveitar o ensejo. Nesse finalzinho de bloco aqui, dá para a gente ouvir um pouquinho da coletiva do Marinho, né? Que foi agora... Aliás, eu gostei muito da postura do Marinho depois da partida do último final de semana, do 3-3 com o Fortaleza. Ele falou em coletiva agora pela manhã, a gente vai acompanhar um trechinho. Solta aí, Kelly. Marinho, bom dia. Ontem a gente teve a eliminação do Palmeiras da Libertadores e veio à tona uma fala do Felipe Melo há algum tempo atrás, que ele dizia que é realmente bonito ver o Santos jogar, mas já saiu de 3 competições. Ontem o Palmeiras saiu da 3ª competição do ano também. É bonito ver o Palmeiras jogar? Bonito é ver o nosso time jogar, né?
Até porque ontem eu estava vendo o jogo também, eu gosto de futebol, e estava acompanhando meus amigos também, né, que eu deixei lá no Grêmio. Foi um bom jogo, né? Acho que todo mundo acompanhou aqui, mas a minha preocupação vai ser sempre o Santos. Independente de que você jogue futebol, que o Palmeiras é um rival nosso, como o Grêmio também é, no Campeonato Brasileiro. Mas a minha preocupação é com o nosso time. Marinho, bom dia. No domingo você estava bem nervoso no final do jogo. Agora um pouco mais calmo. O que você refletiu daquela partida? Ainda pensa da mesma forma? Um time que quer ser campeão não pode tomar esse empate em casa? Bom dia. Não, a minha chateação, claro que depois do jogo também, domingo, na segunda, assim como todos também, né? Ficaram com essa sensação, essa chateação. Eu sou um cara que... O futebol tem essa, né? De ganhar e perder, mas eu sou um cara que eu fico muito chateado e pelo jeito que foi, né? Mas eu acredito também, quando eu entrei no vestiário também, todo mundo estava com a sensação, né, da pior possível, porque não é costume, né, a equipe do Santos jogando o que vinha jogando, tomar um empate, né, depois de sair 3-0. Então eu acho que é complicado, é chato, mas não dá pra gente estar se lamentando muito não. Agora já tem um jogo contra a Chapecoense que a gente precisa, né, dar uma resposta. Marinho, o que você está achando do pessoal te observando ali? Eu acho que você não percebeu muito, né? Normal, né? Quando eu tô aqui, o Job tá ali de olho, o Caio também. Daqui a pouco o Caio tava até metendo o passinho do Recife dele, já não gosta. Mas falando sobre esse jogo diante da Chape, você não vai poder, né, participar, está suspenso desse jogo, fica aquele gostinho de entrar em campo, o que falar para os companheiros, para motivar, porque é importante para retomar essa liderança do Campeonato Brasileiro que foi perdida na última rodada. É verdade. É ruim, né, ficar de fora. Eu até tinha conversado com os meninos, porque são 2 cartões amarelos pelo Santos e um pelo Grêmio, né, por estar disputando a mesma competição, também conta. Não é, mas é como eu falei, também não dá para se lamentar não, é ruim, porque, né, eu tive a oportunidade de poder iniciar o jogo no domingo, e agora já tá fora, é ruim para mim, porque quanto mais eu tiver sequência, melhor. Mas a gente sabe que o nosso grupo não é um grupo muito grande, mas a gente sabe que os jogadores que estão jogando, tanto o Délis como o Venuto aí, são jogadores que têm qualidade também, o Délis já vinha jogando, então acho que não vai ter problema nenhum. Marinho, bom dia. Depois do jogo de domingo, vocês tiveram uma conversa específica entre vocês, ou com a comissão técnica, ou o Autuori, sobre o que aconteceu na partida contra o Fortaleza? Vocês conversaram, eu sei que domingo parece que não houve uma conversa logo depois do jogo, mas ontem, ou na segunda-feira, teve uma conversa específica sobre o que aconteceu. E uma segunda pergunta, nessa suspensão sua, você que teve a oportunidade de começar jogando domingo, você provavelmente, pela boa partida que você fez, até poderia jogar contra a Chape. Dá um arrependimento, por exemplo, daquele cartão amarelo contra o Botafogo, que você tirou a camisa na hora do gol? Chega a se arrepender da comemoração de tirar a camisa? Não, eu vou logo responder essa última, né? Porque ficou logo assim. Mas eu não tenho arrependimento não de tirar a camisa. Eu fiz o gol da vitória, né? E a emoção era muito grande por fazer o primeiro gol pelo Santos. Então, agora é fácil, né? Falar sobre esse cartão amarelo que eu tinha tirado da camisa lá, por ficar fora. É ruim, né? Ficar fora, mas eu não tenho arrependimento nenhum, principalmente do que você faz em campo, não é situação para se arrepender. E sobre a primeira pergunta, né, você me refresca de novo aí, porque... Fizeram uma conversa específica sobre o que aconteceu, o Santos perder 2 pontos numa partida que estava... Na verdade, ter conversa depois do jogo era quase impossível, né? Acho que todo mundo estava chateado, né? Todo mundo estava mal pra caramba, acho que dificilmente você ia conseguir conversar com alguém, né? Por tudo que a gente tinha feito no primeiro tempo e no segundo tempo as coisas não aconteceram, né? Foi uma coisa assim, um erro bem coletivo, né? Porque não tem como a gente ficar apontando, porque quando a gente ganhou as 7 seguidas, não teve um só que decidiu nas 7. Então foi sempre o grupo, quando ganha é o grupo e quando perde também é o grupo, não tem por que a gente apontar e tá todo mundo junto no mesmo barco, então a gente precisa se unir mais, né, se fortalecer, porque o Campeonato Brasileiro não dá tempo de você, né, ficar pensando muito e já tem o próximo jogo agora para você poder recuperar.
Tá bom, aí portanto uma parte da coletiva do Marinho é curtinha, tem 8 minutos, a gente ouviu até o minuto 5 mais ou menos. Quem quiser terminar de ouvir, acesse lá o YouTube o canal do Santos, da Santos TV no YouTube, tá bom? É fácil. Aliás, só um detalhe, antes de ir para o intervalo, eu quero que o Cássio comente também. A pergunta do nosso companheiro Regis Querino de A Tribuna foi muito pertinente. Não é falar depois não, Marinho. Aliás, eu tenho um companheiro jornalista, o Edgar Dalacqua, lá de Praia Grande, que sempre me manda mensagem quando o jogador faz gol e tira a camisa. É que hoje o Santos não tem patrocinador master. Só que tem patrocinador nas costas, tem patrocinador na manga, né? E aí na hora do gol, todas as câmeras de televisão e os fotógrafos direcionam para o jogador. Né? Isso tem no contrato do atleta a exploração de imagem do jogador. É que aqui no Brasil, quando a gente fala que é preciso mudar um pouco a consciência do atleta, isso está no contrato, direito de imagem. Se já é difícil pagar as contas, o patrocinador perde, mesmo que de forma mínima, exposição quando o jogador tira a camisa. Porque não adianta ele mostrar a camisa da família dele por baixo, quantas tatuagens ele tem. Não, tem que aparecer o patrocinador do clube na hora da comemoração. Porque aquela imagem, você imagina ser uma final de campeonato, título da Copa do Brasil, da Libertadores, o cara vai lá, tira a camisa, uma imagem que vai ficar para a eternidade, que vai rodar o mundo, né? E o cara tira a camisa. Então, assim, a emoção é tanta assim que o cara... se tivesse um fosso com jacarés do outro lado, a emoção era tanta que ele ia mergulhar no meio dos jacarés. Não é possível, né? Então não adianta dar essa desculpa. E olha que eu gosto do Marinho, acho que ele dá excelentes entrevistas, até elogiei ele no canal pela postura que teve, mas especificamente em relação a isso, desculpa Marinho, não concordo com você de forma alguma, porque a gente sabe a dificuldade que é para o clube conseguir um patrocinador. Aliás, em qualquer coisa na vida, quem tem que correr atrás de patrocinador não sabe qual é a dificuldade que é. É que nem eu tenho um patrocinador aqui na rádio, de repente me dá um acesso de emoção e eu não toco o comercial do patrocinador, não faço o testemunhal que eu tenho que fazer aqui porque eu fiquei emocionado, entendeu? E aí não passo o patrocínio do apoiador aqui do programa, entendeu? Não faz o menor sentido isso. Só que os nossos dirigentes, para não criar clima, não criar polêmica com o jogador, não fala nada. Mas tem que falar, porque realmente foi um cartão besta, não deveria tomar e prejudica a relação comercial que o clube tem com os seus patrocinadores. Só esse detalhe, que eu acho que realmente não pode acontecer toda hora. O jogador vai lá, tira a camisa. Senão daqui a pouco tem que começar a fazer uniforme tipo macacão. Sabe? Peça única de atletismo, Cássio Lira, que o cara, o shorts shorts colado na camisa, um bodyzinho, né? Body. Um baby look, porque aí o cara não tira, não tem jeito, né, Cássio? Mas enfim, fale da coletiva do Marinho. Não, justamente em cima disso daí, os dois pesos, duas medidas, além desse detalhe que você comentou, eu não sei há quanto tempo que já foi implantado essa regra, né, de não poder tirar a camisa em comemoração. Não é novo, né? Eu não sei quanto tempo. Quem souber aí que estiver nos acompanhando, que me ajude. Já isso. Não, faz deve ter uns 5 anos. Não, até mais. E por que eu jogo? A regra, eu acho ela estúpida. Eu acho ela estúpida, a regra. Só que é uma regra. Tem que um carrinho deve valer muito mais um cartão amarelo do que tirar a camisa. É lógico. A regra é estúpida, ponto. Mas tem que cumprir a regra. E jogador que faz isso, desculpa, é muito burro. Não tem outra coisa pra colocar. Tudo bem, vamos para o intervalo. Eu tenho as mensagens do Twitter aqui para ler depois. Se tem mais algumas da nosso thumbnail Travadão, Facebook Travadão. Ô, operadora, obrigado aí pelos bytes enviados, né? Não é a operadora Kelly Ribeiro. É a fornecedora de dados de internet, né? Campeões aí na reclamação do Procon, muitos deles, né? Muitas destas empresas. Vamos para o intervalo, 11h34, o Esporte em Destaque volta em instantes. Até já. Nova FM 87.9. Ouça Nova FM em todos os lugares. Acesse novafmsv.com.br. Nova FM 87.9. Você está ouvindo a Nova FM. Apoio. O noticiário da Baixada Santista está em destaque na Nova FM. Manhã de notícias. Informações de toda a região. Estradas, utilidade pública e entrevistas. Destaques do Brasil que mexem com o seu dia a dia. Manhã de notícias. Jornalismo com credibilidade. De segunda a sexta, às 8 da manhã. Olá, pessoal.
Aqui é o pastor Nilton Lobato e eu estou aqui para te convidar para o Culto da Vitória, que acontece toda quinta-feira às 20 horas na Igreja Batista Peniel, Avenida Martins Fontes, 781, atrás da Fábrica de Vidro. Você é o nosso convidado especial. Te aguardo. Nova FM, de olho no meio ambiente. As lâmpadas LED, consideradas hoje as mais econômicas, têm vida média 6 vezes maior do que as lâmpadas fluorescentes e consomem cerca de 80% menos energia. Elas ainda são mais seguras, isso porque não possuem mercúrio em seu interior. Quando chegar a hora de se desfazer das lâmpadas, é imprescindível não jogá-las no lixo reciclável. Procure embalá-la bem em papel ou caixa de papelão e levá-las a um ponto de coleta. E o melhor, 98% de todo o material presente nas lâmpadas LEDs são recicláveis. Faça você a diferença. Você está ouvindo a Nova FM. De segunda a sexta, das 2 às 5 da tarde, na Nova FM. Face a face com Deus. Música, prestação de serviço, informação e a sua participação. Nova FM, a rádio que você adora. 11h36, de volta com o Esporte em Destaque. Eu prometi ler aqui mais algumas mensagens. Vamos ao Twitter. Vamos lá, só um segundo. O Efigênio Filho, bom dia, Lorde. Cássio Ailton Lira, ó, você ganhou aqui. Eu virei o Ailton Lira pro Efigênio. Você bate falta direitinho, não? Não. Só sei chutar de 3 só. Isso. Aí ele manda um vídeo aqui do Felipe Melo, nada como um dia após o outro. Coletiva, né, que ele deu. Pois é. E ele completa aqui, ontem o Palmeiras me lembrou o São Caetano em 2002 na final da Libertadores contra o Olímpia. Tem uma diferença, né? São Caetano ainda jogou um pouco de bola. Palmeiras nem isso. O Kleber Rosa, bom dia, Alex e demais da mesa. Fale sobre as reformas do CT. Sobre quem vocês acham que tem que sair jogando sábado e se corremos o risco de no fim do ano o Palmeiras vir babando para cima do São Paulo. Queria perguntar mais coisas, mas aí seria uma carta. Abraço a todos. Sobre o Palmeiras vir atrás do São Paulo, eu acho muito possível. Eu disse isso quando o São Paulo começou a fazer o Santos jogar de forma diferente. Eu já imaginava isso lá no começo do ano. Tem uma conversa dizendo que nem o Jorge de Jesus talvez fique no Brasil, mesmo ganhando a Libertadores, o Mundial, enfim, porque ele diz que está preocupado com a violência no Rio de Janeiro. Isso. Então a vaga no Flamengo talvez fique disponível, e o Palmeiras acho que depende muito do Campeonato Brasileiro. Se o Palmeiras for campeão brasileiro, eu acho que mesmo se campeão, eu acho que o Felipão não continua. Talvez o Felipão saia. Ele talvez fui campeão, talvez saia. Eu acho que independente das duas questões, o Palmeiras não sendo campeão ou o Palmeiras sendo campeão, eu acho que o Felipão não continua. Mas o Palmeiras, por exemplo, podia ir atrás do José Mourinho. Por exemplo. É mais estilo do Palmeiras ultimamente do que propriamente um Sampaoli ou até mesmo o Jorge Jesus. Tá lá paradão, né? Quem sai jogando no sábado, rapaz, sinceramente, eu acho que o Aguilar não pode jogar no sábado, não tem condição psicológica para isso. Obrigatoriamente o Felipe Jonathan vai para a esquerda, então o meio de campo vai ter que ter o Felipe, ele vai ter que jogar com mais um meio campo, porque o Felipe Jonathan será obrigatoriamente um lateral sem o Jorge. Então vai ser o Pituca, o Sanches e o Evandro, pode ser, ou o Alisson sendo mantido porque é um jogo fora de casa. Eu tô imaginando que por ser fora de casa e ultimamente o São Paulo tem gostado muito de jogar com 3 zagueiros, e pelo fato de ele não jogar o Aguilar, eu acho que ele vai montar os 2 zagueiros com o Gustavo e o Lucas, Alisson, Pituca e mais um. Aí eu não sei se vai ser o Evandro ou o Sanches. Eu acho que ele vai fazer... O Derlis no ataque. O Derlis acho que no lado do Marinho. Só precisa ver a lateral direita, né? Será que ele vai dar uma queimada monstro no Vitor Ferraz? Não, acho que ele vai... não sei. Bom, ou vai jogar o Pará? Não sei. Ou o terceiro zagueiro? Sei lá. Vamos aguardar. E reforma do CT... Então, eu vi esse vídeo da Santos TV, os caras estão otimizando, né? É uma reforminha, né? É o famoso tapa. Um tapa, é uma salinha aqui, um negócio ali, uma readequação, não é nada muito radical. Mas é importante fazer essa manutenção. Até porque, né? Assim, não vai ser nada radical porque o Santos não tem dinheiro. Eu acho que, assim, é uma manutenção que está sendo feita. Não, sim, então. Por exemplo, está sendo construído um novo módulo, alguma coisa que abrigasse. Não está tendo um aprimoramento a mais. Está sendo uma conservação do que já tem. É uma obrinha. É tipo aquelas que você faz em casa, entendeu? Aquilo que não vai gastar, não vai custar muito ao clube, até porque o clube não tem muito o que gastar.
O Rodrigo Santos. Felipe Melo disse no vestiário para alguns jogadores: Palmeiras joga sempre mal e já saiu de 3 competições. O pessoal tá pistola. E falando que teve um colega meu palmeirense que estava trabalhando no jogo, disse que teve uma briga forte entre o Diogo Barbosa e o Dudu ontem no vestiário. Li isso, que sobrou tapa, né? Inclusive não confirmado. Inclusive foi ele quem perguntou ao Felipão se ele ele soube da informação enquanto ele estava na zona mista. Aí ele foi até a sala de imprensa, né, onde estava acontecendo a coletiva do Felipão. Ele fez a pergunta para o Felipão não confirmou. Pois é, e o torcedor do Palmeiras também saiu na mão, né? Lá no, Verdade, ali embaixo das cadeiras, né? Embaixo da parte da imprensa. Não adianta nada também, né? O Fábio Ferreira, bom dia, Alex e Cássio. Vamos com fé. Já estou fazendo prognóstico. Se ganharmos da Chape, é só torcer pelo empate do Flamengo e do Palmeiras. E na hipótese do Flamengo sair da Libertadores hoje, imagina a crise que vai se instaurar na Gávea. Hora de aproveitar a brecha. Eu não sei, eu tenho um pensamento que eu acho que enquanto o Palmeiras e o Flamengo estiverem entretidos com a Libertadores, o melhor. Palmeiras não mais, né? É melhor pelo desgaste, pelo fato de você ter que jogar entre eles, e também não vai acontecer mais, mas numa final contra o River ou contra o Boca, enfim. Eu acho que são mais distrações, né? Seriam mais distrações. Pro Palmeiras não mais, mas pro Flamengo ainda pode continuar aí, pelo menos para semifinal e para uma possível final. O Luiz Eduardo Cacheta, bom dia, Alex. E comunidade santista ainda full pistola. Vendo o Cebolinha ontem, me lembro que o ex-presida recusou ele e o Pedro Rocha na Ana Maria Braga da Pompeia. Gênio. Lucas Lima pelos dois? Mas ali, Cacheta, naquela ocasião também eu também não trocaria. Todo respeito. Lucas Lima ainda estava jogando fino da bola naquele ano que teve esse rumor aí. Então, assim, claro que falar agora é muito fácil, né? Até porque o Lucas Lima ontem nem relacionado, foi pro jogo do Palmeiras. Mas naquela ocasião você não achava que o Lucas Lima era importante pro Santos? Agora é fácil falar, né? Mas tem um detalhe, hein? O Palmeiras, inclusive por ter muito dinheiro, ele tem que parar com essa mania de querer comprar todo mundo para os outros não terem. Né? De vez em quando tem sido um pouco desse pensamento. Eu vou comprar para não dar chance para os outros ficarem com o jogador. Eu vou dizer para você que o Luiz Adriano é um caso meio que exemplo disso. Eu acho ele um baita jogador. E o Henrique Dourado? Mesma coisa. O que tá fazendo no Palmeiras? Entra o Daverson, entra o Luiz e o Henrique Dourado faz o que lá? Pois é. E o Borja? Enfim. Pois é. São coisas... Tem muito disso também, concordo com você. Trazer só para enfraquecer o rival, aliás, com todo respeito, foi a estratégia que o Flamengo fez com o Jean Lucas. Eu não duvido nada que o Flamengo tenha colocado algum agente no mercado oferecendo o Jean Lucas, já sabendo que poderia, além de faturar uma grana... Ainda mais naquele período que ele começou a ser titular efetivo do Santos. Dá uma prejudicada no Santos. Isso é bem plausível que tenha acontecido. Isso aumenta o caixa, né? O Giovanni Mota está lá em Carmo do Paraíba, em Minas Gerais. Que beleza, hein? Está nos acompanhando lá. Obrigado. Tá calor aí? Aqui abriu um solzinho. Tava meio nublado de manhã. Eu trouxe uma japona, rapaz. O Edson Luiz Antônio, eu acho engraçado o pseudo torcedores ficarem criticando o Sampaoli. Não entendem o que ele faz. E o que ele faz é além de treinar o time, é uma mudança de conceito. Isso leva tempo. Não é videogame, como muitos pensam. Eu apoio o Sampaoli e terei toda a paciência com ele, pois enxergo os resultados a médio e a longo prazo, se o deixarem trabalhar. Abraços. É o que eu penso também. Isso, mas ele também não é passivo de críticas. Não, claro, sim. Mas isso aí que o ouvinte colocou, eu tô de razão com ele. Enquanto você muda, né, você corre o risco de ter problema. Né? Claro. Eventualmente você vai ter problema. Por exemplo, depois de algum tempo, por exemplo, se o Sampaoli ficar 3 anos no Santos, no final do segundo ano, já dá para você cobrar assim, alguém fala, mas 2 anos? Sim, senhores, é trabalho a longo prazo. No final do segundo ano, não dá para admitir, por exemplo, o time aconteceu o que aconteceu domingo. Ou o que aconteceu contra o Cruzeiro, por exemplo. Sim. Não dá para admitir mais. Você até admite com um tempo de maturação do conceito, né? De você ter que fazer essa quase que uma lavagem cerebral nos jogadores e nos moleques da base que estão sendo preparados. Os treinos de sparring são para isso. Né? O moleque não fica lá no sub-20, não. Ele vem treinar com o time principal. E o cara para o treino, movimenta o moleque e fala, você tem que fazer isso, aquilo. Entendeu? Aí sim você pode cobrar num outro patamar. Mas veja, se com o Palmeiras, que tem dinheiro,
acontece esse tipo de trupicão, Sim. né? Não vai acontecer com o Santos, que tem pouquíssimas opções. Ah, mas e a base? A base não tem nenhum Neymar, gente boa. Não tem. Infelizmente. Não tem nenhum Rodrigo. Peraí. O Aristides Macrax. Alguém sabe se existe a possibilidade do Cueva ser escalado para o jogo com a Chapecoense? Escalado eu acho muito difícil, mas pode ser relacionado. Vamos aguardar. Porque se a gente for pensar que vai que aconteça do Aguilar não ser relacionado, você tem aí uma vaga para estrangeiro, né? E é a coisa irônica, né? As pessoas, eu conversei com uma pessoa do Santos que ele tem acompanhado aí nos últimos treinos. O Cueva nos treinos é sempre um dos melhores. E aí chega no jogo, ainda não correspondeu. Também, vamos lembrar que o Cueva não jogou, ou se jogou foi muito pouco, com o chamado time titular. E com sequência. Por exemplo, dá 4 jogos pro Cueva na posição que hoje está Evandro, Giamota e Sanches. Então vamos lá, time titular com que está aí sempre atuando. E aí você coloca o Cueva com o Pituca e com o Sanches, ou com o Pituca Alisson, e o Pituca, Alisson, Alisson, Sanches. Um meio de campo em que ele vai jogar ali seria na o terceiro. função de armador, né? Com o time titular, com o Sacha, com o Soteldo, vai botar esse time para jogar. E aí dá 3, 4 jogos pro camarada atuar. Aí você vê como é que fica. Porque ele entra um pouquinho, aliás faz tempo que ele não entra, ele joga um jogo, não joga outro. Eu sei que o cara precisa se escalar no treinamento. Eu acho que o Cueva, depois da Copa América, ainda não jogou nenhum jogo. Até porque o Sampaoli, e aí eu vou dizer para vocês, Cueva e Uribe são pedidos do Sampaoli. O Jobson não, mas os dois é na conta dele que tem que colocar. Ele tem que fazer os caras jogarem. O Aguilar é a mesma coisa. Quem tem que reconstruir a confiança dele é o próprio Aguilar e o Sampaoli. Acho o Aguilar bom zagueiro. Ele é bom zagueiro. Mas quando falha também. Então, é bom zagueiro. Não é mais que isso nem menos. Só que assim, quando ele falha, a gente viu o que aconteceu já. Olha, o Edson Luiz Antônio também não concorda, apoiamos porque ele é bom. Se fosse um treinador estrangeiro e mediano, iríamos criticá-lo igual os treinadores brasileiros. Claro, quantos estrangeiros não passaram aqui e fizeram trabalhos pífios, né? Mas não necessariamente são ruins. O Gareca é ruim? O Gareca não é ruim, mas outros passaram aí, né? Exato. Outros passaram e fizeram trabalhos regulares, iguais aos que tem aqui no Brasil. Isso é verdade. Agora, quando o Santos contratou o Sampaoli lá no começo do ano, eu falei, o Santos trouxe um dos 10 melhores técnicos do futebol mundial. Né? Um grande treinador. Se ele sair hoje do Santos, ele treina qualquer time brasileiro, quiçá alguns da Europa. O Valdinei Ferreira de Araújo, meu amigo Rambo Ninja. Bom dia, Alex. Guerreiro Alex, abraço, sucesso a toda a equipe. O Valdinei é fera, rapaz. Com esse cara a segurança é total, impressionante. O Edson aí, continua aqui, ó. Sampaoli, quando precisa ser criticado, não vejo ninguém alisando, não. Eu também tenho minhas críticas. Vejo o Alex e outros que defendem seu trabalho criticando quando não é necessário. Só não acho justo ficarem remoendo o que passou a toda hora e julgando por isso. Enfim. A Carmen Lúcia, bom dia, Carmen. Muito obrigado pela audiência. Bom, o Edson está aqui. Eu não sei, tem alguma mensagem que não está aparecendo para mim aqui, Kelly? Deixa eu ver. Vê no teu sistema aqui. No meu tá tudo ok aqui. Eu acho que o Edson tá bravo com alguém que falou alguma coisa aqui, mas para mim não está aparecendo não. Mas enfim. É isso, né? Muito bem. As mensagens estão chegando aqui no nosso super thumbnail hoje, né? Aqui está tudo certo. Muito bem. E só ainda registrando aqui mais algumas participações, o Cacheta ainda... Ele me respondeu aqui. O Lucas Lima nunca foi constante no Santos, vivia de lampejos. E já se discutia a renovação naquele momento. E ele já demonstrava que não queria ficar. Ele é tipo o Ferraz, que a jornaleirada acha que é um gênio da lateral direita. Parece uma turma de jamaicanos, só faz fumaça. Aí eu vou discordar também do Cacheta. Cacheta, desculpa, o cara que é constante, ele não vai para a seleção brasileira jogando no futebol brasileiro. O Lucas Lima chegou aí, né? Pois é, em 2015 o Lucas Lima... Apesar de que também vou te falar, eu vou contar a seleção brasileira, sei lá. Então, não. Tem uns parâmetros aí meio bizarros. Ok, mas assim, em 2015 você vai falar que o Lucas Lima não era um dos principais jogadores do Santos. Toda hora. Você vai olhar o Santos de 2015, com o Dorival. O Lucas Lima não foi, se não foi o melhor, um dos principais jogadores do Santos na temporada? Mas é que tá. 2016, ele foi relativamente bem até. Aí que 2017, quando começou a história de renovação,
Que aí eu corto o barato do Lucas Lima. Mas é que tá. Será que não faltou no Santos? Porque isso não é uma exclusividade do presidente Modesto. Vamos lembrar que lá atrás, inclusive com o Dorival, o Santos não quis o Paulinho. Sim. Que era do Bragantino. Né? O Santos recusou outros negócios. O Santos não quis o Paulo Dybala. Foi. Optou pelo Patito. Né? O Santos não quis o Romarinho. Não é uma exclusividade de um ou outro dirigente. O Santos não quis o Romarinho, por exemplo. Então, aí o que a gente chega à conclusão? Que falta no departamento de futebol, e é por isso que a gente deposita tanta esperança no Paulo Autuori, e eu vi uma matéria, acho que do UOL esses dias, em que ele é citado o trabalho que foi feito no Atlético Paranaense, inclusive do Rony e do aquele menino Lodge, né? O Renan Lodge, do Rony, o atacante. O Lodge que foi para o Atlético de Madrid. De você prospectar esse tipo de jogador. Se no Santos, naquela oportunidade, você tivesse uma análise de desempenho, de base, inclusive, o cara ia chegar para o treinador, para o gestor do futebol, o executivo, e falar assim, olha, lá no Grêmio tem esse menino Everton e tem o Pedro Rocha, né, que foi citado. Que eram os dois do Grêmio. O Lucas Lima tem 25 anos, temos 2 aqui, ó, troca que dá jogo. Claro que guardadas as devidas proporções, foi o que o Santos e o São Paulo fizeram em 83, quando trocaram o Pita pelo Humberto e pelo Zé Sérgio. O Humberto nem era um jogador muito longe do que o Pita era, e o Pita foi muito bem no São Paulo. Mas naquele campeonato paulista, o Humberto e o Zé Sérgio ajudaram muito o Santos a ser campeão. E eu estou falando de jogadores mais veteranos. No caso dos jogadores jovens, né, você teria que ter um trabalho que vem da estrutura, da organização, porque aquela coisa também de troca técnico, vem técnico, né? Podia ter vindo algum aí que ia dizer, olha, não quero esse cara, para mim não serve. Enfim, então talvez com esse entendimento que existe hoje, entre, a gente parece que existe, né? Parece que existe esse entendimento entre o Sampaoli e o Paulo Autuori e outros membros aí da comissão técnica, o próprio Renato, talvez a gente possa imaginar que algo semelhante não volte a acontecer no Santos. É muito difícil de você ter 100% de acerto, né, Cássio? Eventualmente você vai errar na avaliação. O Santos teve... O Santos, eu vou lembrar 2012, quando eu cobri o Santos, que o Santos teve o Elano já na fase final, na final da carreira ainda, uma parte do final da carreira, e o Santos precisava de um atacante para jogar junto com o Neymar e trouxe o Miralles. O Miralles, que o Santos tinha conhecido da Libertadores de 2011, jogando no Colo-Colo. O Elano jogou até razoavelmente bem pelo Grêmio, o Miralles, ok, teve alguns pequenos lampejos. Então assim, é muito difícil você previr. Fosse essa troca do Grêmio, vamos lá, eu confesso que se alguém me ajudar aí, que ano que teria acontecido isso? Porque assim, fosse no começo de 2016, eu não teria feito isso. Não teria feito. Fosse o começo de 2017, eu ficaria ficaria meio que em cima do muro, porque vamos lembrar, 2017 quando o Santos, quando o Modesto de fato gastou mais para trazer contratações. Trouxe o Bruno Henrique da Alemanha, trouxe o Kleber Reis. Glorioso Kleber. Teve mais, tô tentando lembrar se teve mais alguma contratação. Não, esses foram os mais caros da história do Santos. Exato, né? Os dois mais caros. Isso. E o Bruno Henrique deu certo até em 2017, fez um excelente ano. E o Kleber Reis, não. Será que aí era o primeiro ano do Santos de volta à Libertadores desde 2012? Ainda com aquele time consolidado. O Vanderlei, o Ferraz, era o David Braz e o Gustavo, lateral esquerdo era o Zeca ainda, tinha Renato, Thiago Maia, o Lucas Lima, o Gabriel já tinha ido embora, então você tinha ainda quem que era os pão, meu Deus? Tinha o Giovani, o Giovani foi vendido. Você ainda tinha um time muito bom ainda. O Santos, eu acho que 2017 decepcionou e muito. Teve a troca de treinador que, na minha opinião, foi errada, do Dorival pro Levir, tanto que o Levir nem terminou, mas o elenco do Santos para começo de 2017 era um dos melhores do Brasil. E ainda tinha um treinador que eu ainda gosto muito, que é o Dorival Júnior. O Dorival, pelo menos, ele tem... além de ter uma identificação com o Santos, ele tem uma preocupação em aprender, que passa longe de muitos outros fanfarrões que nós temos no futebol brasileiro. Eu não duvido nada que neste período sabático aí do Dorival ele esteja de olho muito no que acontece. É uma pena que
talvez o Santos não sei se ele aceitaria. A gente falou do Fernando Diniz outro dia, poderia ser o Dorival, né? Aceitar ser um aprendiz do Sampaoli, alguma coisa do gênero, enfim. Porque ele tem um conceito de jogo. O conceito é uma coisa, a aplicabilidade é outra. Mas do mesmo jeito em que o Santos às vezes joga com os laterais enfiados lá, quase na entrada da área, o Dorival chegou a fazer isso no Santos. Eu me lembro de ter visto o Vitor Ferraz e a gente inclusive ficava bravo com isso, porque não estava entendendo o que estava acontecendo. Só que o Sampaoli consegue executar isso de uma forma mais eficiente, né? Que demanda repetição em treinamento. Treinamento é muito importante, pré-temporada, treinos repetitivos, parte tática, parte lúdica, porque o jogador ele precisa visualizar muitas vezes aquilo que o treinador quer. Não dá mais para você ter treinador que vive na base da motivação, do rachão, do treino coletivo e de você posicionar linhas como eu posiciono um jogo do FIFA, como foi citado aqui. Sim. Porque assim, lá no FIFA você tem vários esquemas táticos. Eu posso pegar, mexer na posição do cara, colocar ele lá para jogar. Se for para fazer esquema tático baseado no FIFA, não precisa de técnico. Eu sei montar um 3-5-2, eu ponho 3 ali, 5 ali, 2 ali, acabou. É simples, não tem nenhum segredo. A coisa é você fazer com que essas linhas se movimentem para frente e para trás de outro jeito. Senhores, o Guardiola falou outro dia que pegava tapes de jogos de times brasileiros e mostrava para os times dele como não fazer. Como não fazer. Aqueles buracos que tem no meio de campo, ou então sai todo mundo marcando para não, porque agora os caras acham que marcar pressão é importante. Aí marca a pressão e fica com um rombo lá atrás, não tem aquela coisa do bloco, da movimentação lateral, de cobertura. Então, os caras acham que é assim, entendeu? E só que o cara quer resultado. Se meter bola para dentro da rede, na base do chutão, do bumba meu boi, vamos que vamos. Só que uma hora vai dar errado. Então, deu errado pro Palmeiras agora, né, Cássio? Pois é. Acho difícil que de novo, né? Porque teve a Copa do Brasil ainda também. Acho difícil que dê errado pro Flamengo. Porque o senhor viu o segundo gol do Flamengo no final de semana, a jogada trabalhada como foi. Não, o gol do Gabriel. Eu assisti o VT inteiro do jogo do Flamengo. Foi o melhor jogo do Flamengo com o Jorge Jesus. Isso com o time alternativo. Pois é, e olha que teve as 2 vitórias na Libertadores, né? Contra o Emelec na classificação das oitavas e o primeiro jogo contra o Internacional. O jogo do Flamengo contra o Ceará foi sensacional. Foi muito bom. E o gol do Arrascaeta, nossa senhora. Aliás, o senhor, depois de quase um ano e tanto, né? Finalmente a sua tese do Flamengo verdade. Se concretizou, né? Mas também é questão de técnico. Eu achei que com o Dorival ia ser bom. Até que foi bom, né? Perto do que estava acontecendo antes. E aí veio com o Abel. E aí tem essa informação, né? A gente estava comentando, você citou aí, que o empresário do Gabriel estava em Milão, foi visto em Milão esses dias. Ele teve uma conversa com dirigentes da Inter de Milão e que tem um acordo verbal entre Flamengo e Inter, que o Flamengo iria pagar entre 16 a 18 milhões de euros. Quanto vem pro Santos pelo disso? Gabriel? Eu acho que é 5 ou 4%. E aí teria que ver a matemática aí e qual o valor que vai ser acertado. E aliás, tá para acabar, né? O prazo da janela da Europa, né? Dia 31. Então. Hoje é 28, acaba essa semana. Ou seja, segunda-feira pode ter dinheiro Agosto vai até 31? Né? Sexta-feira então é até 31. Sábado. Não, sexta é 30. Isso. 31 sábado, o último dia de janelas. Aí, não semana que vem imediatamente, mas logo o Barcelona está muito perto de fechar ainda do Neymar. 3 dias aí. Dinheiro na parada e o Dembélé, né, que está fazendo graça. Mais o Rakitic. Mas parece que quem está embaçando o negócio é o Dembélé. É o Dembélé que o empresário disse que ele não quer sair de Barcelona. Mas nada que não se convença, né? O cara volta para a França, é o país dele, coisa e tal. Ele nunca jogou na França, né? Porque foi revelação do Borussia Dortmund. Saiu cedo de lá. Pois é. E acho que... Bom, e o Santos, assim... A gente falou do negócio do Rodrigo, né? Teve uma matéria que saiu hoje, foi destaque da edição impressa do jornal A Tribuna aqui de Santos. Quem não é daqui pode acompanhar na versão online, né? Na tribuna.com.br, que o Santos teria cerca de 10 milhões de reais referentes à venda do Rodrigo. Só? Só. O resto torrou tudo? O resto pagou foi tudo, conta? Que seria entre aí... Giraria em torno... Dizem que o Santos tem uma folha salarial de 12 milhões de reais por mês, não é isso? Dizem que 12, é por aí. 8? 10 a 12, mas é muito dinheiro. Como é que você paga essa folha salarial sem patrocinador master?
sem um parceiro como o Palmeiras tem. Parceiros comerciais. Sem verba de televisão como tem. O dinheiro do jogador quando é vendido, os caras falam assim, ai, cadê o dinheiro do Robinho? Cadê o dinheiro do Neymar? Roubaram o dinheiro. Não roubaram, filho, entra no fluxo de caixa. O Santos tem um rombo todo mês para fechar. Fora que o quando Santos você teve vende as jogador, dívidas, né? vai pagar a conta de luz, pagar a conta de telefone. Né? A matéria do Regis até explica aqui, né, que do que foi usado, né? Foi usado em questão salariais, a dívida da DOI, a dívida da DOI foi usada, né, referente ao Leandro Damião, e aí o Santos teria em caixa cerca de 10 milhões dos quase 176 da venda do Rodrigo para o Real Madrid. Pois é. E é isso. Sem essas coisas que você citou, vendas... Dívida trabalhista, às vezes. Pois é, aí você tem a venda do Neymar, vai ter uma porcentagem do Gabriel e vender jogadores, né? É assim que o Santos vai conseguir fazer dinheiro pensando pro ano que vem. Eu acho que o Soteldo não vai durar muito tempo eu acho que o cara do elenco do Santos para fazer dinheiro hoje é o Soteldo. Ao mesmo tempo em que o São Paulo quer porque quer ter o Jorge no ano que vem. Exato. Como é que faz, né? Essa matemática. Você tem que vender, mas tem que comprar. Pois é. E do Mônaco da França ainda, né? Que certamente não será fácil. E eu tenho certeza, Alex, que a gente citava de Flamengo e Palmeiras, eu não duvido nada que esses dois chegam lá no Mônaco e perguntem quanto que custa o Jorge. Que para eles não é problema. O Flamengo hoje tem o Felipe Luiz. Agora tá com o Felipe Luiz. Não fazia o menor sentido. O Palmeiras vai que o Diogo Barbosa e o Vitor Luiz não continuam, sei lá. Porque se você colocar o Jorge no elenco do Palmeiras, ele é melhor que o Diogo Barbosa e o Vitor Luiz. Chegaria para jogar tranquilamente. Muito bem, senhores. 12:02. Temos que fechar esta edição do Esporte em Destaque, que os senhores e as senhoras ouviram aí pelo dial, pelo site. E viram nós aqui no estúdio congeladinhos. O ar-condicionado tá bom, mas aqui ficamos congeladinhos na live, né? Não dá nem para dar tchau para a câmera hoje. Nossa live thumbnail desta quarta-feira. Cássio Lira, um abraço. Semana que vem o senhor está de volta aqui ao programa, tá certo? Valeu, Alex. Um abraço a todos. Boa semana. Até semana que vem. Muito bem. Com os trabalhos técnicos da Kelly Ribeiro, fechamos esta edição do Esporte em Destaque. Lembrando que a nossa programação jornalística retorna na manhã desta quinta-feira com a Sheila Almeida por aqui a partir das 8h e o Manhã de Notícias. O Esporte em Destaque volta na sexta-feira às 11 da manhã. Um grande abraço a todos e até lá. Tchau, pessoal. Nova FM 87.9. Baixe o app da Nova FM e ouça nossa programação onde você estiver. Nova FM 87.